Olá, eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do European Center de Portugal. Hoje eu vou conversar com vocês onde que começou a minha história em termos de personalização de tratamentos para as varizes, né? Cada paciente que vinha para fazer uma sessão de escleroterapia ficava 15 minutos no consultório do médico. Ao longo desse tempo ele fazia uma injeção com uma seringa, com um medicamento e pronto, acabou a sessão, ia para outra sala, já fazia em outro paciente, sendo que isso não atendia a necessidade da maior parte dos casos, que apresentavam inúmeras varicoses, derrames ou telangiectasias, como quer que chamem. Então, o que acontecia? Haviam pacientes com problemas muito extensos e que vinham e faziam uma sessão que não cobria nem 10, 15, 20% do seu problema, não é? E o valor para o tratamento também dos pacientes era sempre igual. Então, uma sessão de escleroterapia custa X, demora 15 minutos e é feito uma seringa, né? Aí o que acontece? Naquele momento, há 20 anos, é que eu decidi que era um momento de estudar melhor o que é que se poderia oferecer a mais para os pacientes dentro de um planeamento adequado, né? Que seria verificar o quanto de medicamento que seria seguro cada paciente receber numa sessão de tratamento, o tempo maior que poderia ser então oferecido a cada paciente, ao invés de 15 minutos, se quisesse 1 hora de tratamento ou 1h30 de tratamento, dependendo do que ele tivesse nas suas pernas. Então, em alguns pacientes há uma quantidade tão pequena de vasos que em 10 ou 15 minutos a gente consegue dar as picadas na maior parte deles, mas há outros que teria que se ficar às vezes 1 hora ou 1h30 a fazer tratamento para conseguir tratar todos esses vasos. E aí existia a preocupação de que, obviamente, esse medicamento não fizesse mal ao paciente, não é? Pois bem, existe esse cálculo de quantos miligramas por quilo de peso que um paciente pode receber ao fazer uma sessão de escleroterapia. Então, nós temos uma tabela, que nós construímos a tabela baseada nessas informações de miligramas por quilo e colocamos aqui se o paciente vai receber o medicamento com a dose de 0,5%, por exemplo, que é um padrão razoável. Se ele tiver 70 quilos, ele pode fazer 28 mililitros de medicamento no mesmo dia, seria o máximo. Posso lhe assegurar que raramente se chega a uma quantidade dessas. Então, aquela ideia que antigamente os médicos diziam e que eu aprendi com esse padrão, a sessão de escleroterapia é uma ampola ou são 2 ampolas em 15 minutos, 20 minutos e acabou, não pode fazer mais. Então, isso caiu por terra. Então, nós sabemos que há uma dose já calculada máxima que pode ser feita numa sessão de escleroterapia por dia, né? E deve ficar bem claro que para um paciente que tem alergia ao medicamento, o fato de naquele dia ele receber uma dose maior, desde que não ultrapasse o limite por quilo de peso, né? O risco dele de desenvolver alergia é exatamente o mesmo com uma picada ou com 100 picadas no mesmo dia. Então, a partir desse momento, então, já há 20 anos que a gente desenvolveu os chamados tratamentos personalizados para varizes, onde nós adaptamos o número de picadas, o número de ampolas, à necessidade do paciente. Quem vem e tem muitas coisas e quiser ficar 1 hora, 1h30 ou 2 horas a fazer tratamento, pode, porque o paciente ele ganha tempo e economiza quando faz mais tempo, mais tratamentos no mesmo dia. Então imagine só que uma pessoa vá 6 vezes no médico para fazer tratamento de 10 minutos cada vez. No final, ele ficou 60 minutos com o médico, mas teve que ir 10 vezes ao médico, perdeu então 20 horas no total para fazer 1 hora de tratamento, tá bem? Então, isso que nós temos oferecido então para os nossos pacientes. Aí o que acontece? Quando nós recebemos então pacientes com casos um pouquinho mais complexos, né? Então, como esse, que é um caso que a paciente, além dos derrames, né, apresenta também algumas varizes, chamadas varizes nutridoras. Então, o paciente que tem uma quantidade grande de vasinhos, o que nós fazemos quando o paciente vem é propor tratamentos que podem incluir mais ou menos medicamento numa única sessão e com isso então cobrirmos uma extensão maior ou menor de vasos conforme o seu desejo e a sua necessidade, não é? Então acontece,
O paciente, então, numa dessas sessões, que eu às vezes chamo de sessão monstro, né, onde nós ficamos um tempo imenso a tratar, podemos combinar técnicas, como nessa daqui, onde após a injeção realizada em veias maiores, nós colocamos alguns pensos, que servem para deixar os vasos mais fechadinhos, e o aspecto final de uma secagem, logo após a sessão de escleroterapia, é com a formação de umas pequenas pápulazinhas. Então a pele fica com uma impressão como se tivesse sido picada por um monte de formiguinhas ou por um monte de, não de abelhas, né, que senão vai assustar, mas de formiguinhas, tá bem? Então esse aspecto normal logo após a sessão de escleroterapia, que fica essa pequena pápula, tá bem? Bem, então isso significa que o paciente que possui um problema mais simples, mais localizado, pode vir e fazer uma sessão com uma ampola de forma bastante segura em 10 ou 15 minutos. E um paciente que tenha problemas extensos nas duas pernas, pode vir na clínica e fazer um tratamento, às vezes com duração de 30 minutos, 1 hora e meia. E, apesar de pagar mais para fazer isso, proporcionalmente ele gasta muito menos. Porque para fazer 2 ampolas hoje, ele gasta X, para vir amanhã, mais uma vez, gasta de novo X. Então, hoje fez 2, amanhã fez 2, gastou então, no total, 2X, né? Agora, se ele hoje fizer as 4 ampolas, ao invés de ele gastar o dobro, né? Ao invés de gastar 2X, ele vai gastar X mais 30% ou X mais 40%. Então, como ele já está aqui, a gente aproveita o tempo onde o paciente está e sempre recomenda que faça-se sempre o máximo possível e o máximo necessário, tá bem? Um grande abraço a todos, depois eu volto aí com mais algumas informações. Um abração, até mais.